aqui então conversarmos um pouquinho sobre esse aspecto, né? Satanás usa a cabeça do homem. Ele escolheu aquilo no Jardim do Éden, tomou a cabeça do homem, seu pensamento. E ele tem trazido aquilo até mesmo para a igreja, né? O diabo toma a cabeça do homem para então usar seus olhos. Então veja, quando Satanás pega o seu intelecto, ele faz com que você baseie a sua experiência no que você vê no exterior. Quando Cristo toma o seu interior, que é o coração, ele faz com que você baseie a sua experiência no que você crê genuinamente no interior. Satanás te faz basear a sua experiência naquilo que é o exterior. A cabeça está mostrando, veja, uma ligação com os sentidos naturais. Através do orgulho, o homem se define e ele afirma pertencer a uma grande classe de pessoas. Nem sempre significa estar entre pessoas intelectuais, por assim dizer, ou inclinadas à cultura do mundo. Mas está mencionando que a pessoa vai estar dependendo daquela informação natural, da informação natural que impede com que ele tenha a revelação espiritual da verdadeira palavra. Amém? Então, Satanás, ele é astuto. Não pense que Satanás vai trabalhar de uma forma sem experiência. Não, ele usa de uma forma muito experiente. Ele busca persuadir o homem e, através disso, distanciá-lo daquilo que é a vontade de Deus. Satanás é um inimigo experiente. Não pense você que o fato de sermos seres inteligentes, ele não vai tentar nos dobrar no próprio jogo. Entende? Então, a questão do pensamento, que liga aos sentidos, porque quando você está pensando, você está baseando numa informação que a sua mente lhe dá, e você tem os seus olhos voltados, diz irmão Branham, para o orgulho da vida. O que acontece com o homem intelectual. O homem intelectual não é aquele homem que necessariamente tenha feito faculdade ou que saiba ler e escrever. Estamos falando do homem que se inclina para o lado natural da vida, o lado natural da religião, o lado da religião sem revelação. Então, qualquer credo, você tem ali pessoas intelectuais. Intelectuais em que sentido, pastor Diamantino? Intelectuais no sentido de que estão baseando a sua experiência no que os olhos lhe dão como informação. Observe aqui a expressão de irmão Branham, unidade de Deus numa única igreja. Vê você, Satanás usa a cabeça do homem. Ele escolheu aquilo no Jardim do Éden, tomou a cabeça do homem, o seu pensamento. E ele tem trazido aquilo até mesmo para a igreja. Vem, o diabo toma a cabeça do homem para então usar seus olhos. E se você observar, se o homem não é genuinamente nascido de novo espiritual, ele tomará o que ele pode ver com os seus olhos. Foi o que aconteceu com Ló. Ele tomou o que os olhos lhe mostraram e então foi usado por Satanás através da sua cabeça. Veja bem, vou ler aqui o profeta. Se você observar, se o homem não é genuinamente nascido de novo espiritual, ele tomará o que ele pode ver com os seus olhos, o orgulho da vida, e ele irá, muitos homens dizem, o que ele fará? Realizará algo? Ele deseja se unir à igreja, ele deseja ser religioso, e ele olhará ao redor até encontrar a maior igreja. Veja que nem sempre encontrar a maior igreja significa maior em dimensões geográficas ou estruturais. Mas está falando a igreja com a projeção que agrada o seu coração. A que ele considere a maior. Entende? Então é um homem intelectual. Ele realizará algo, ele deseja ser religioso. E ele olhará ao redor até encontrar a maior igreja que ele possa encontrar. Porque o homem deseja fazer algo grande. Ele deseja fazer um nome grande para si próprio. Isto é o que um homem carnal de pensamentos tolos pensa. Oh, se eu posso ter a minha organização. Se eu apenas puder colocar tantos mil na minha denominação.
Será maior então na terra da sua espécie. Que bem faz isto, diz Malbrana. Mas ele pensa que está realizando algo porque ele está adicionando mais. Amém? Então veja, sempre as pessoas estão olhando para o exterior e Deus está procurando tratar com coração. Enquanto que o natural está buscando números e mais números, você vê no campo natural, humano e assim, quando se fala em política, é sempre aquele que tem mais números que ganha, o percentual é de quem ganha tem mais números. Quando você olha para o campo da palavra, não é a questão de ter mais números, é a questão de ter pessoas com revelação daquela verdade. Onde irmão Branham diz que o pouco com Deus é a maioria. De que lado você quer estar? Dos grandes grupos? Ou você quer estar alinhado e inclinado, dependendo somente da palavra escrita e revelada de Deus? Porque não é se você pertence a um grupo que se diz grande, que é o maior da região, é o melhor grupo da mensagem. Muitas das vezes o que a gente considera melhor é aquilo que é grande aos olhos do mundo, aquilo que exalta o orgulho da vida, e parecer estarmos entre as pessoas mais exaltadas. Nem sempre é as pessoas intelectuais, por vezes são pessoas sem o entendimento claro da palavra de Deus, mas querendo ser o maior grupo, a maior igreja. Então, aquilo se torna algo realmente problemático. Veja aqui o parágrafo 58 nesta mensagem. Veja, então as grandes reuniões, assim chamadas, que nós muitas das vezes temos realizado, as pessoas olham para o foco daquilo que é natural. Como é feito o evento, uma grande reunião, que atrai todo mundo na cidade para aquela reunião. Um grande evento com grandes músicos ou cantores. E as pessoas julgam que Deus mesmo deixe ali, porque aquilo é chamado de grande aos olhos do mundo, aos olhos do homem intelectual que Satanás tomou a cabeça. E Deus não trata desta forma. Deus não deixe, porque ali tem um cantor com um grande talento. Não que na igreja não deva ter talentos. Não, Deus não deixe, porque ali tem um pregador com grande talento, na oratória, com poder de persuasão intelectual. Não, Deus não trata através da questão intelectual. Mas como Deus não trata com a questão intelectual, se ele usa homens para pregar o evangelho, ele não usa o sol? Sim, mas esses homens não são intelectuais. Eles são homens espirituais guiados pela palavra de Deus. A Bíblia diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos capítulo 8. Se você não é guiado pelo Espírito da palavra, você não pode ser considerado um homem espiritual. Porque o Espírito da palavra não coordena o homem de uma forma intelectual, mas através da palavra espiritual. Então aqui, parágrafo 58, a unidade de Deus numa única igreja. Eu vou tentar não ser muito extenso, né, que a gente vai falando, e o tempo passa. Então aqui, aquelas então chamadas reuniões hoje, elas são grandes reuniões, mas isto somente opera na parte intelectual do homem. É ali onde está o problema. Quando você vê um grande ajuntamento, assim chamado, que congrega várias assembleias, igrejas de vários membros, vários pastores, em que parte está operando na mente daquele povo? Quando algo é chamado grande aos olhos do mundo, o profeta diz que aquilo para Deus é loucura. Por vezes não é grande para o católico, porque eles têm o maior número de gente, talvez, na região, ou para o metodista ou pentecostal, mas aquilo que você vai chamar de grande, há uma reunião grande, aquilo está num contexto ecumênico. Para Deus não é grande, é ridículo. Então aquelas chamadas reuniões hoje são grandes reuniões, mas somente opera na parte intelectual do homem. O homem fica sob a fascinação de um reavivamento e ele diz, sim, eu aceito Cristo. As pessoas vão a esses encontros e eles aceitam Cristo, eles querem aceitar Cristo, aceitar a palavra, aceitar Jesus. Mas como se aceita Jesus? Como você vai tomar Cristo pelo intelecto? Você tem que tomar Cristo pelo coração, e o coração é aquele que é revelado para entender o que é Cristo. Como você diz aceitar Cristo, e no final você sai sobre o testemunho do homem, falando apenas do homem que te batizou. Você diz que aceita Cristo, e quando você vai exaltar a Deus, você não sabe como exaltar, você exalta o pastor,
que ele é quem fez isso ou aquilo por você. Não estamos dizendo que você não deva reconhecer o trabalho que é feito. Mas a quem você realmente agradece? Você agradece ao homem? Ou você agradece a Deus, a palavra? A Deus por te revelar a palavra. Os discípulos, eles agradeciam a Deus por lhes abrir a porta da salvação. E nós hoje não podemos estar sob o fascínio religioso, que é o que acontece, há um encontro, aquilo atrai um certo movimento de gente, uma movimentação espiritual também, e as pessoas dentro daquele credo, dentro daquele grupo, quando eles começam a ver aquele ensinamento, aquelas atuações dentro dos talentos e habilidades humanas, aí o homem está fascinado intelectualmente, porque para ele está no meio de uma grande multidão. Não, veja bem, aí começa o fascínio religioso. O grupo está crescendo, olha, o número está aumentando. Isso os afasta mais de Deus. Foi o que Davi pensou quando ele foi tentar tirar a arca, hein? E carregar a arca, e a carregou sobre o lombo dos bois. E ele pensou, há um grande grupo aqui de capitães que me apoia. Porém, Deus estava atento àquele movimento, e o homem tentou fazer um serviço para Deus sem ser da sua vontade. Não era daquela forma, não era o canal apropriado para a arca viajar. Então a palavra ela tem que ser carregada sobre o coração de ministros ungidos. A palavra não pode ser carregada sobre um boi novo, denominacional. A palavra é para ser carregada e Cristo, que é a palavra, ele tem que estar no coração. Cristo não pode estar na mente. A mente, Satanás escolheu a mente. Deus escolheu o coração. Então o homem pode estar no meio de uma multidão e por ver que é uma multidão que está ali, é um grande ajuntamento de pessoas, um certo número, então aquele homem fica fascinado, diz o irmão Brana. Ele faz isto porque há grandes ministros diante dele, mas é somente uma concepção intelectual. Aquele homem nunca pode seguir em frente, ele tem que sair da sua mente para o seu coração e nascer outra vez, ou ele nunca será capaz de suportar o teste. Não é os grandes grupos. O irmão Brana fala de várias pessoas que tiveram um encontro num restaurante, um encontro com Deus num restaurante, numa esquina da rua, onde for. Você pode encontrar Cristo na rua. Mas como você o encontra? Você não o encontra pelo intelecto. É quando a revelação se abre para você no seu coração e você reconhece o que foi omitido, tanto durante as eras, como você lendo a mensagem, muitas das vezes você não capta. Mas quando você escuta, a fé vem pelo ouvir. Você capta a revelação ao ouvir. Ouvir da mensagem. Não adianta você dizer, não, ouvi o pastor fulano e fiquei mais esclarecido. Sim, até... Mas você ouviu o pastor fulano repetindo quem? Se foi repetindo o profeta, você sai com o entendimento da mensagem, se aquilo foi corretamente posicionado. Mas se você apenas estava ouvindo o pregador, a fé não vem por ouvir a mim, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, sempre que a palavra de Deus estiver sendo falada, estiver sendo repetida, estiver sendo pronunciada, aquilo traz fé, traz revelação. Mas onde essa revelação é trazida? Não na mente, irmão. A revelação é trazida no coração. É o coração que Deus te pede. Filho meu, dá-me o teu coração. Deus não está pedindo a sua cabeça. Deus está pedindo o seu coração. O profeta ele diz, tudo bem com as concepções intelectuais. Porque as pessoas aceitam Cristo num momento e no outro momento rejeitam, como Pedro fez, ainda não tinha descido ao coração. Para Pedro aceitar Cristo verdadeiramente, ele tinha que ter revelação. Sim, ele teve revelação, diz, tu és o Cristo. Mas aquela revelação passou pelo teste. Sabe? Aquela revelação passou pelo teste. Era uma revelação no interior, não era na mente. Judas, o entendimento que ele tinha da palavra estava na mente. O fariseu, o saduceu, quem sabe muitos que simpatizavam até com o ministério de Jesus, que o irmão Brana diz, há sempre 3 classes de pessoas divididas no ajuntamento. Uns crendo que ele é um farsante, outros crendo que talvez ele seja, e outros acreditando ele é de fato. E quando a palavra estava ali manifesta, veja, Judas estava pensando, talvez ele seja. Talvez
Ele era um falso crente dentro da verdadeira igreja. E hoje você vai encontrar vários falsos crentes dentro da verdadeira mensagem, que é a mensagem do profeta. Mas Deus não está tratando na mente das pessoas, Deus está tratando com o coração que escuta a voz de Deus, o coração que reconhece a palavra como sendo Deus, o coração que recebe a mensagem como o amém de Deus. Toda a mensagem, não que seleciona o que lhe convém, o que mais apraz. Eu creio que o irmão Branham não revelou a questão dos selos, não revelou, não foi dado ao irmão Branham. Deus disse, não diga a ninguém. Eu creio que Deus falou para outro homem revelar. Então se anula o ministério do sétimo anjo. Se o sétimo anjo não come o livrinho, você anula. Se você diz, não, o sétimo anjo comeu, mas o fulano também comeu. Tem hora que Deus é literal. Quando ele diz come, ele quer dizer comer. E aquilo é num contexto espiritual, porque comer é união. Adão comeu com a sua mulher, aquilo foi sexo. Quando é falado para comer o livrinho, mensagem tentando fazer um serviço para Deus sem ser da sua vontade, o irmão Branham, ele chega a dizer que foi dito ao profeta do Novo Testamento, no parágrafo 318 ou 319, ele diz, ao profeta do Novo Testamento, Deus disse, come o rolo, para que o profeta e o livrinho, ou o profeta e a palavra, me perdoem, se tornassem um. Como o homem se torna um com a sua mulher, é necessário um ato sexual. Então, comer é união sexual, é um casamento. Comer é uma união, é a união da palavra com a carne da noiva. A palavra é o noivo, a palavra é o filho do homem, que manifesta em carne. A coluna de fogo manifestando em carne faz o ministério do filho do homem. E isso faz com que o homem possa render o coração a Deus, não o intelecto, porque não foi a inteligência de William Branham, foi o coração rendido a Deus, onde Deus pode operar a revelação. Então, as concepções intelectuais que nós temos quando afirmamos que aceitamos a Cristo, na hora do teste, aquilo não segura. As pessoas vão para outros credos, encontram novos ismos, porque eles não têm uma experiência genuína. Agora, eu queria que você apontasse onde é que nós estamos em um credo. Nós que cremos que o irmão Branham foi a representação da noiva do último dia e que o nome de Cristo foi revelado nele. Você toma provando sua palavra? 168, o irmão Branham diz que a palavra manifestada é a interpretação do nome de Deus. Se Branham, sendo membro da noiva, nos representando, fez obras maiores, aquele corpo natural fez obras maiores do que o corpo natural do Senhor Jesus, então Branham foi a expressão, foi a manifestação do ministério da noiva. A noiva é composta, sim senhor, não é Branham sozinho a noiva, ela é composta de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, porém a noiva ela tem que ter um ministério, veja, de profeta. A noiva é coordenada por um cabeça. Quem é esse cabeça? Cristo. Como Deus vai tomar vários homens numa geração para falar, se ele somente pode usar um homem? Deus usa em cada era um homem. E ele usou um homem para trazer a revelação. É isso que as pessoas não entendem. Quando Deus usa um homem, não é que Deus não possa levantar ministros para o segmento do evangelho, que Deus não tenha pastores, Deus tem, mas a questão é que Deus, para trazer a palavra, para dirigir o seu povo, ele tem somente um homem que ele usou. Ele usou somente um homem para que aquela palavra fosse revelada. E esse homem é o sétimo anjo. Essa é a ordem de Deus, é a ordem da palavra. Então isso é por predestinação. Por isso que a gente leu o texto aqui em Efésios capítulo 1, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos predestinou. Veja bem, para que ele nos predestinou? Para filhos de adoção. Hein? Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Está falando daqueles que são os predestinados, já são abençoados. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou caridade. Onde a caridade opera? Não é na mente. A caridade opera no coração. Veja que aquela virtude que é Cristo ele mesmo, na forma do Espírito Santo, descendo sobre a igreja, na forma da pedra de coroa,
ela somente pôde operar no coração e nos predestinou para filhos de adoção. Por isso, irmão Branham diz que a pedrinha que só o vencedor recebe é uma pedra mole, uma pedra que suaviza, amolece o seu coração. Então, quando tudo fica áspero e as pessoas te agridem por causa da sua fé na palavra de Deus, que está operando não no intelecto, mas no seu coração, você não os agride de volta. Você tem compaixão deles, tem dó, porque eles são dignos de pena. Então, tudo bem com as concepções intelectuais, mas quando, hoje, você recorde, quando o olho olha para isto, o diabo usa o seu olho. Como o diabo usa a sua mente? Porque ele pode usar o seu olho. Irmão Brando, parágrafo 59, a unidade de Deus numa única igreja, o diabo usa o seu olho. No jardim do Éden, isto provou que o diabo escolhe a cabeça do homem para operar nela, mas Deus escolhe o seu coração. O diabo lhe mostra com seus olhos. O diabo tenta te persuadir através de propaganda, através de marketing digital, através de imagens de pregadores famosos. Não é isso que é a mensagem. O diabo usa propaganda religiosa. Deus usa o coração, Deus usa a palavra revelada. Deus tem um homem na geração e ele sabe como te conduzir, como te colocar no caminho, colocar no teu caminho pessoas para te orientar verdadeiramente na palavra. E isso não é o seu pensamento, é algo que você verá Deus operando e a roda se encaixando na engrenagem, Deus tratando de fazer o teu foco se voltar para a palavra, não para o movimento deste ou daquele grupo, em que há uma briga entre o pastor desta assembleia com aquele pastor, e então as pessoas estão divididas. Nós não somos um corpo dividido, nós somos um corpo só, e nós devemos amar uns aos outros, diz irmão Brando. Mas hoje as pessoas falam tanto de amor e fazem o oposto. Quando se fala de amor, o amor é corretivo. O amor é corretivo. Quando você pode falar a eles dos seus pecados, não porque você os detesta, mas porque você está esperando que eles se salvem, que eles se encaixem com a palavra, que eles se convertam, que eles rendam os corações, porque as mentes estão rendidas ao credo. Mesmo a palavra de Deus provando que eles estão equivocados, que eles estão fora da mensagem, por colocar um homem como sucessor do irmão Brana, mesmo a palavra de Deus provando que nunca ninguém foi batizado contrário a Atos 2:38, tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Mesmo a palavra de Deus provando que ninguém foi autorizado a inventar nova fórmula de batismo. Não há isso na mensagem, mas as pessoas fazem, por quê? Porque eles olham para o seu olho, um grande grupo. Eles querem um destaque no meio daquela gente. A maior parte dos pregadores que estão enaltecendo um homem ou um credo, eles são bajuladores. São pessoas que estão assegurando um patrimônio, uma herança, uma influência perante o povo para poderem estar assegurados financeiramente. Eles não têm a revelação no coração, eles têm o intelecto, o olho virado para a grande Babilônia. Eles têm o olho virado para grandes organizações. Eles querem ser o segundo homem, o terceiro homem, o quarto homem, o homem da região, porque eles não têm o coração voltado para com a palavra. O salmista disse: escondi a tua palavra onde? Aqui? Não, lá embaixo. No meu coração, para eu não pecar contra ti. Então é onde Deus se esconde, não é na mente. A mente é um campo de batalha. E Satanás usa a sua mente. Você precisa dar a Deus o seu coração. Quando você lê a mensagem e você reconhece os parágrafos que desmascara qualquer credo, qualquer outro nome, a não ser o nome do esposo na noiva, palavra, e a noiva é Brana. A noiva é representada em Brana. A família Brana é família espiritual. Tem uma família Brana natural, obviamente, mas tem a família espiritual, que não é uma denominação. E a família leva o nome do pai. O pai da família se revelou através do corpo representante deste corpo, chamado a família de Deus. E quando Deus assume um corpo, ele toma aquele nome. Por isso Deus esteve nos nomes daqueles profetas, os quais tinham parte do nome de Deus. Quando veio a palavra perfeita com vindicação sobrenatural no corpo da noiva, Deus mesmo se revelou através de um humano, nascido do sexo. Ali estava a reencarnação do ministério de Jesus Cristo.
Cristo, sendo revelado através da carne humana, foi para podermos nós recebermos o seu nome que era misterioso. Seu nome misterioso. Disso se tratavam os selos. Cristo sendo dado a conhecer a sua noiva, o seu segredo. Qual é esse segredo? É a sua palavra, é o seu nome, é a sua revelação. É a revelação completa. Se o novo nome de Jesus não foi revelado, então a revelação dos selos não foi completa. Os trovões não foram completamente revelados. Você invalida o ministério do sétimo anjo e você faz Deus mentiroso. Então os que são rendidos pelo coração, eles não estão olhando para a questão da mente. Eles renderam o coração. Eles veem aquele último nome lançado no Clórox, através de um ministério que nos representa. Então, o que você quer? Você quer dar o seu intelecto para a mensagem, para decorar vários parágrafos, para debater, para fazer confusão, para publicar sem entender o que você está publicando? Ou você quer dar o seu coração para a palavra e crer? Se você der o seu coração, automaticamente os conflitos que há na sua mente terminam. Você não tem que dar explicação a ninguém, você não tem que explicar. Você só tem que crer e se posicionar. Por que estamos em conflito? Porque estamos trabalhando no intelecto e a palavra quer operar no coração. O coração não é orgulhoso, o coração rendido, quando Deus trabalha na igreja, veja, o coração que é rendido não trata com leviandade. É assim que diz a palavra. 1 Coríntios capítulo 13, falando daquele amor divino que deve operar em nós. O amor não trata com leviandade. Não é assim que está escrito? Não se jatancia. Você vê as pessoas que deveriam estar cheias do amor, na revelação, estão se jatanciando porque trabalharam 20, 30 anos, 50 anos de mensagem. Não é isso que Deus está pedindo. O nosso orgulho, o nosso capricho de dizer, eu fiz, eu trabalhei, eu desbravei. Não é o que Deus quer. O galardão é lá no céu, não é aqui. Então, isso não é a maneira como nós devemos fazer. Veja, o amor, a caridade é sofredora, é benigna. E a caridade não é invejosa. Você até aparentemente tem mais sucesso, tem mais destaque, mas tem inveja daquele que está se destacando atrás de você. Porque não há caridade, não há amor. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Quando você está mostrando essas características, que não consegue suportar a prova, o escárnio, o contraditório, veja, automaticamente você está sendo usado somente no intelecto. Porque a caridade, veja, é benigna, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece. A soberba é uma clara declaração de que a pessoa está na carne, não está sendo usado no espírito, não tem entendimento da palavra, não se porta com indecência ou desordem, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor é a coisa mais pura, irmão. O amor é Deus ele mesmo. Quando nós temos um coração aberto à palavra, então as nossas concepções intelectuais são rendidas à palavra. O seu pensamento é sujeito ao que Deus diz na palavra. Deixa eu ver se eu avanço um pouquinho mais. O irmão Brana, aqui no 59, ele diz, tudo bem com as concepções intelectuais, mensagem à unidade de Deus numa única igreja, mas quando você recorda, quando o olho olha para isto, o diabo usa o seu olho. No jardim do Éden, isto provou que o diabo escolhe a cabeça do homem para operar nela, mas Deus escolhe o seu coração. O diabo lhe mostra com seus olhos algo que ele pode ver e ele diz, ver é crer. Eles pensam que tem que ver um homem na presença deles, que tem que aceitar um grande movimento. Eles não creem que eles têm que crer na palavra, têm que crer no que foi revelado. O profeta, olha, mas quando Deus, parágrafo 60, a unidade de Deus numa única igreja, mas quando Deus chega a um homem, ele chega em seu coração, e ele o deixa crer em coisas através de seu coração, através da fé, que seus olhos não veem. Não pense que, o intelecto, Satanás usa o intelecto, então Deus quando vem tratar no meu coração,
então eu não preciso pensar mais nada. Você vai pensar, mas você vai pensar na palavra. Se você está pensando outra coisa que não é o pensamento da palavra, você está tendo pensamentos do diabo. É isso que o irmão Branham diz. Alguém perguntou para o irmão Branham, nas mensagens aí, perguntas e respostas, perguntou ao profeta, como eu posso distinguir os meus pensamentos e os pensamentos de Deus e os pensamentos de Satanás? Eu não preparei o parágrafo, mas você, se pesquisar, vai encontrar. Aí o profeta diz assim, quando você está pensando os pensamentos da palavra, você está pensando os pensamentos de Deus. Quando você está pensando os pensamentos contrários à palavra, você está pensando os pensamentos do diabo. Então, se o credo que você defende não é o pensamento de Deus, como você pode afirmar que Deus está no coração? Você está usando e pensando os pensamentos de Satanás. Por isso que é o orgulho da vida que está manifestando ali, é a soberba, é a leviandade, é a inveja, é a indecência, é o egoísmo, hein? E a ira, é as suspeitas, a insegurança, porque você não está pensando os pensamentos da palavra. Quando a palavra entra na torre de controle, quando a sua mente é submetida ao coração, onde você deve pensar os pensamentos de Deus com fé e revelação, automaticamente todos os seus desígnios são submetidos à palavra. Olha, quando Deus chega a um homem, ele chega em seu coração e ele o deixa crer em coisas através de seu coração, através da fé que seus olhos não veem. Não é uma questão de você querer ser, ou fazer, ou dizer. É o que está escrito, você se posiciona isso, não importa. Aquela expressão que o irmão Branham disse, não importa se você vai ficar comendo bolacha de água e sal debaixo da ponte, porque não tem ninguém batendo nas suas costas, dando tapinha, porque você está posicionado com a verdade, não pelos interesses sociais deste ou daquele grupo. Então veja, a fé, as escrituras dizem que a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. Deus está operando aqui, Satanás está operando aqui. Deus está operando aqui, perdoe, Satanás aqui. Então, que bem faz estas grandes escolas e seminários de todos os modos? Nem sempre, veja, às vezes, muitas vezes, isso puxa daqui para ali, quando isso deve ser tirado daqui para embaixo no coração do homem. Você sabe, as escrituras dizem, como o homem pensa em seu coração, assim ele o é. Então, aquilo que você pensa repetidas vezes, aquilo que o seu consciente é formatado, é moldado, aquilo se torna a sua realidade. Por isso que as pessoas prosperam, outros ficam enfermos e não conseguem recuperar, e outros têm grandes e graves problemas com pessoas, porque ele tem dentro dele uma formatação negativa. Ele está pensando e sendo formatado a pensar em algo constantemente. Por isso que você tem que ter cuidado com a televisão, porque você pode ser manipulado com muita facilidade pelo que você ouve. Mesmo a questão de ouvir, você tem que escolher o que você escuta, senão você pode simplesmente estar manipulado em algo que é errado. Você se torna aquilo. Então, como você vai ser a palavra se você não escuta a verdadeira palavra de Deus? A Bíblia diz, obedecei aos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Mas você examina, você lê a mensagem, você vai e estuda para ter certeza, para estar posicionado, ou você está olhando para o orgulho da vida, olhando à volta, este grupo de reputação, este grande grupo. Sua salvação vale mais, valeu o sangue de Cristo. Sua alma vale 10.000 mundos. Peça a Deus em seu coração para que Ele te conduza a toda a palavra. E se você não tem rendido ainda o seu coração a Cristo, renda-se a Ele agora. Enquanto uns estão rendendo seus corações a políticos, rendendo seus corações a assembleias humanas, renda o seu coração à palavra revelada, à mensagem do profeta. Como o homem pensa em seu coração, assim ele o é. Os velhos infiéis e críticos costumavam dizer quão tolo foi Deus em dizer que havia faculdades mentais no coração. Pois não há nada ali para pensar. Veja, o homem crítico, o filósofo, não entendia a expressão do profeta de Salomão quando disse, olha, como o homem pensa no seu coração. Porque ali há faculdades, mas é através da alma. Quando você está aqui na mente, é através apenas do espírito humano, um espírito que é inspirado no que é de baixo aqui, no que é da terra.
que não é inspirado nas coisas celestiais, que não entende a palavra. Por isso, quando Pedro tentou falar algo contrário à palavra para Jesus, e ele estava ainda sendo usado só pelo intelecto, como nós tivemos uma fase em que nós falávamos pelo intelecto. Mas depois Pedro experimentou a conversão, quando ele disse: Senhor, não vai te acontecer coisa nenhuma. Se tu falas isso, enfraqueces aqui os nossos amigos, nossos seguidores, os teus discípulos, os meus amigos, meus colegas. E Jesus disse para ele: vai-te, Satanás, porque não entendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Ou seja, você só pode trabalhar pelo intelecto. Vai-te, Satanás, você tomou a mente do meu discípulo. Jesus estava falando ao Espírito que entrou naquele homem para desviar Pedro, porque ele estava pensando em uma exaltação. Eles tinham a ideia de que alguém teria que ser o maioral entre eles, quando aí já estava o maior, que é a palavra. E quando Cristo saísse de cena como homem, ele continuaria sendo Cristo como Espírito. E não há nenhum homem grande entre nós. O grande é Cristo. Nós somos seus irmãos. Nós somos todos irmãos. Mas tem sempre esse espírito intelectual do homem, de querer ser o número um, querer ser o tal, querer ser a noiva. Não querer ser membro da, querer ser a. Por quê? Porque há o intelecto tomado pelo Lúcifer. O intelecto, você vê quando as pessoas são tomadas por esses espíritos, e eles são homens agindo como mulheres, mulheres agindo como homens, mulheres e pessoas agindo de uma certa forma, porque a mente foi tomada. Satanás usa a cabeça. Aquela pessoa acredita que ele é isso, que ela é aquilo. Automaticamente, ele julgando ser um digital influencer, como se diz hoje na expressão inglesa, ele quer fazer algo. Veja, cada um de nós, se nós não tivermos um chamado para o que a gente faz, e a gente toma o púlpito, toma o microfone para persuadir outras pessoas, para quem nós estamos persuadindo realmente essas pessoas? Para a palavra ou para algum grupo? Meu amigo, minha irmã, nós não estamos aqui fazendo propaganda de igreja, nem deixamos endereço nosso. Nós estamos aqui tendo uma meditação. O que a gente precisa é que você reflita e você pense em quem você está dando o seu coração. É a hora que o seu voto deve ser dado a Cristo. E a votação que está sendo feita, você dá para o homem. Então, é o intelecto. Você tem que votar para quem? Sua escolha. O irmão Brana, ele chegou a dizer isso uma vez: eu votei uma vez para o Senhor Jesus. Então você tem que escolher o Senhor Jesus para governar o seu coração. Não dê o seu intelecto para o diabo. Dê o seu intelecto a Cristo, rendendo o seu coração. Porque há uma faculdade de pensamento no coração. O homem descobriu que há ali um espacinho vazio, todos nós sabemos isso. E é ali onde Deus fala as suas palavras, naquele espacinho que nós resistimos, porque a voz é mansa e delicada. Elias havia visto o movimento de Deus no vento, no trovão, mas Deus não estava ali, era um movimento de Deus, mas passou. O vento, o trovão, e quando veio a voz mansa e delicada, estava dentro da caverna, diz a Bíblia. Era no coração. O que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui? O que nós precisamos é deixar Deus falar no coração, porque a gente tem muitas pessoas nos falando aos ouvidos. Mas quando você ouve alguma coisa, será que você examina à luz da mensagem para deixar Deus falar ao seu coração? Ou você recebe logo tudo sem examinar, porque você está olhando: oh, que grupo maravilhoso, que ministro abençoado, que reverência, que ordem, que bênção. Você é cativado pelo orgulho da vida, você está olhando para grandes ajuntamentos, porque tem grandes homens de renome regional. Meus irmãos, esse é um tempo de escolha. Deus escolheu falar ao seu coração. Satanás quer o seu intelecto. Amém? Então, Deus, quando ele disse, como imaginou no coração, assim é, ele quis dizer isso. Parágrafo 65, a unidade de Deus numa única igreja. Irmão Brando diz: se Deus quisesse dizer cabeça, ele teria dito cabeça. Ele disse seu coração. Então, se Deus quisesse dizer, em Apocalipse 10, 8 a 11, vão e comam o livrinho, ele teria dito comam. Ele disse come-o, singular. Ele não deu para dois comer, deu para um.
E esse um conta aos demais, diz irmão Brando. Aquele que tem sabedoria, não aqueles que têm sabedoria. Aquele que tem, irmão Brando diz, esse é o dom profético na igreja. Não o dom de profecia, é o profético. O dom de profecia é dado a qualquer um. Até um infiel pode profetizar. Saul não era um profeta e profetizou, mas aquele que tem sabedoria está falando daquele que tem o dom profético, aquele que é revelado, aquele que tem comissão escriturística para dizer aos demais. Mas dificilmente você vai crer no que a gente está dizendo aqui, porque você não rende o coração a Deus, você rende o intelecto a Satanás. Você não ouve a mensagem para recebê-la, você ouve para julgá-la. Que Deus tenha misericórdia e nos ajude. Não, meus irmãos, essa é a reflexão que eu quero deixar aqui para todos nós. Eu mesmo estou refletindo nisso, estou pensando. A gente observa os movimentos, muitas das vezes sociais e eclesiásticos, e então, muitas das vezes, isso dá-nos uma inspiração. Para quem as pessoas estão rendendo o coração? Lembrando diz que Deus deseja te encher. Não há ninguém que está sem ser cheio de alguma coisa. Certo? Todos estamos cheios de alguma coisa. Hein? Parágrafo 89, mensagem à unidade de Deus em uma única igreja. Hein? Aqui vou subir um pouquinho. 83. Você está cheio de algo. Se Satanás está enchendo a sua cabeça, se é com arte, se é com lixo religioso, que você até pode chamar de arte, não tem nada a ver com arte, as pessoas ficam viciadas em vídeos imorais, estão cheios daquilo. A música que você escuta, o tempo que você gasta ouvindo política, você está enchendo, você está alimentando a sua alma através do seu intelecto. Porque a mente é o ventre espiritual. É aí onde você engravida. É aí onde você concebe os seus pensamentos. Conceber é engravidar. Então o que você faz? Você se enche com o quê? Hein? Jesus disse, 82, mensagem à unidade de Deus numa única igreja. Jesus disse, sobre esta rocha eu edificarei minha igreja. Aleluia. Aleluia. 81, porém Abel pela fé escolheu. É tremendo isso. Tenho que achar o contexto. 80, hein? 79, mensagem à unidade de Deus numa única igreja. Não era Caim tão religioso quanto Abel? Não ofereceu Caim uma oferta exatamente como fez Abel? Caim não construiu uma igreja ao Senhor exatamente como fez Abel? Caim não se inclinou e adorou exatamente como fez Abel? Caim ofereceu sacrifício exatamente como fez Abel, mas um veio através da concepção intelectual. Ele trouxe as flores, os frutos do campo e fez seu altar bonito, intelectual. Porém, Abel pela fé. Aí é onde as pessoas se equivocam. Grandes grupos, grandes ajuntamentos, grandes pastores, porém Abel pela fé. Escolheu um cordeiro. Não estou desmerecendo ninguém porque é grande. Porque qualquer um de nós, muitas das vezes você fala mal de quem é grande, depois você se torna também visto, e aí você se corrompe. Mas aqui o nosso foco é um, é a mensagem da hora. Então veja, porém Abel, pela fé, escolheu um cordeiro. Aleluia. Pois era necessário sangue e vida, e ele o colocou em uma rocha. Malhou seu pequeno pescoço até que sangrou e morreu. Deus disse, este é justo, Abel. Isso é correto. Como chegou até ele? Por revelação, não pelo intelecto. Através do seu coração, ele sabia disto. Aquilo foi revelado a ele. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício melhor. Quando diz maior, é melhor. Um sacrifício melhor. Aleluia. Então Jesus disse, sobre esta rocha eu edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A revelação espiritual, não a concepção intelectual, certo? O homem olha para o lado de fora. Diz a Escritura, Deus olha no coração. Aleluia. 83, a unidade de Deus numa única igreja. Você está cheio de algo. Você pode estar cheio de dúvida. Seus pobres corações podem estar transbordando de dúvidas. Eu espero que não.
Seus corações podem estar cheios de lamúria e preocupação. E pode ser que seu coração está cheio de problemas. Não se encha de notícias, não se encha de medo, não se encha de dúvidas, não se encha de lamúrias, de problemas. E pode ser, aqui eu vou continuar a mensagem, pode ser que você esteja cheio de religião intelectual, uma boa teologia perfumada, pertencendo a grandes igrejas que existem há anos, assentado aí atrás, tão confiante quanto você pode estar. É assim que as pessoas ficam. Quando a igreja é antiga e tal, eles ficam confiantes, porque estão com uma teologia perfumada, uma teologia intelectual. Irmão, deixe-me lhe dizer, você pode trazer membros daquela igreja até você ficar velho e morrer, e você nunca fará nada, a não ser outra torre de Babel, com certeza. Você pode estar cheio de tolice. Você já viu as pessoas hoje cheias de tolice? Eles colocam um brinco no nariz, sem necessidade. É tolice, irmão. Você não foi feito para aquilo. Para que as pessoas fazem? Porque estão cheias de tolice. Quando você está cheio de algo que é a palavra, seus atos refletem isso. Aí, quando você vê pessoas andando na rua, as pessoas podem distinguir, esse é um cristão, esse é uma cristã. Oh, ele se veste como um. Mas observe depois como ele fala, como ele atua. Não é somente o exterior, é o Espírito que reveste o interior, que as pessoas querem ver Cristo em nós. Se for somente pelo intelecto, você está fazendo aquilo, mas não há coerência entre o exterior e o interior. Então você pode estar cheio de contrassenso, você pode estar cheio de qualquer coisa, mas você não pode ficar vazio. O que é contrassenso? Algo que não tem senso na palavra, não tem posição na palavra, você está cheio daquilo e você adora daquela forma errada, idólatra, fanática, elevando o homem no lugar do Filho de Deus, como os católicos fizeram, através aquela manifestação de Apolo, que eles criam que Apolo era o Filho de Deus, um ídolo que eles elevaram, e eles colocaram em substituição a data do Filho de Deus. Mas Deus não é Apolo, você entende? Deus não está nesta mitologia grega, romana. Deus é a palavra. E você diz, sim, mas há similaridade, você vai encontrar 12 aqui, 12 ali, 12 no paganismo, 12 no cristianismo, 12 apóstolos. Você vai encontrar Filho de Deus, você vai encontrar Maria, você vai encontrar adoração à mulher, em vários, sim. Satanás, ele procura perverter a sua atenção, deslocar a sua atenção dos símbolos da palavra. Isso que o irmão Brano ensina. Isso não deve fazer você pensar que a religião cristã não é a correta. Mas Deus escolhe o coração, não o intelecto. Não vamos discutir, vamos apenas crer na palavra, crer no que está escrito, crer na mensagem. A Bíblia diz, quando um espírito imundo sai de um homem, ele anda em lugares áridos, procurando descanso. E então ele volta com 7 outros demônios piores do que aquele que estava. E o último estado daquele homem é 7 vezes, pior do que foi no princípio. É isso que acontece nestas reuniões, diz irmão Brana. Quando as pessoas saem para reavivamentos e os homens são simplesmente dirigidos a uma concepção intelectual. Num dia ele canta hinos revelados. No outro dia ele blasfema daquilo. Como você pode chegar a blasfemar do Espírito Santo se você realmente for selado? É impossível. Você não pode blasfemar do Espírito Santo se você for selado dentro. Mas se você estava sob uma ilusão intelectual, aquilo que você hoje elogia, alimenta, abençoa, é o que você vai desprezar e blasfemar amanhã. É assim que estão muitos relacionamentos, porque é baseado numa concepção intelectual. Quando há uma revelação espiritual, não tem nada que os distancia, não tem nada que destrói. Mas Satanás opera pela mente, irmão. Deus está buscando corações rendidos à sua palavra. Então veja, quando o irmão Brana menciona sobre esses 7 demônios que voltam sobre o religioso, o intelectual, o crente intelectual, e então as suas obras se tornam piores do que no princípio. Ele começa a discutir até com a mensagem, duvidar até da palavra. Que coisa. Então ele sai e se une a alguma igreja e decide instruir aquilo, satisfeito, tudo bem. Não há nada em todo este contrassenso. Não devíamos ter isto. O pastor diz, isso é tudo, isso foi lá atrás em outra era. E a primeira coisa que você sabe, que o diabo volta com 7 outros demônios e ele se torna um diabo religioso.
Então ele é realmente cheio. O que ele tem? O que ele expressa? Orgulho e ciúme. Ele tem até mesmo raiva do próprio Deus que escreveu a Bíblia. Ele olha ali embaixo e diz: estas coisas que faz também as fará. Ele diz assim: aquilo foi para os discípulos. Não reconhece, foi para um indivíduo. Não é para um grupo. Não é para os discípulos. Não é no passado. Isso foi com o irmão Brana. Aleluia. Então veja, nós temos que ser cheios. Parágrafo 89. Esses sinais seguirão crentes, não pensadores negativos, não membros de igrejas intelectuais, mas crentes nascidos de novo que tenham saído do intelectual ao coração, onde Deus toma o trono em sua sala de controle para controlar suas emoções, para controlar sua fé, para controlar seu caráter. Deus deseja te encher. Por que Ele quer te encher? Com que Ele deseja te encher? Ele deseja te encher de si mesmo. O Espírito Santo. Encher com o Espírito Santo. Então esse é o tempo de nós fazermos as nossas avaliações do que temos sido, do que temos feito e de como temos procedido. Avalie de que você mais fala. Você está falando de quê? Oh, mas quer dizer que eu só tenho que falar da palavra? Sim, toda a sua vida é a palavra. Quando você age, tem que ser baseado no que você vê a palavra te orientando. Quando te pisam no calo, quando te agridem com palavras rudes, você seja um cristão. Não existe essa coisa de cristão na igreja e fora da igreja, outra coisa. Você é um cristão onde você estiver. Você já imaginou o que é o peixe? Tira ele da água, ele só sabe mexer as barbatanas e procurar água. E abre aquela boquinha como se estivesse debaixo d'água. Você já viu o que um cão faz? Ele só sabe ladrar. Você já viu o que um escorpião faz? Ele só sabe picar, é sua natureza. Ele não faz carinho com aquelas tenazes, ele vai dar uma alicatada. Então cada um de nós tem uma natureza. Foi dito, né? Tem esses escritos por aí de sábios, que o indivíduo tentava tirar um escorpião, impedir que ele se afogasse ou assim, algo assim, não sei se me lembro direito da história. E cada vez que ele tentava fazer aquilo, o escorpião picava. E alguém passou e disse: por que você está fazendo isso? Deixa ele aí. Ele vai continuar a te picar. Por que você quer salvar um bicho desse? Então o homem respondeu sabiamente: é a natureza dele picar. É a minha natureza tentar salvá-lo. Assim é a natureza de Deus, é salvador. Deus tenta nos salvar do nosso intelecto, que nós estamos nos afogando em nosso intelecto, em nossa compreensão rasa da mensagem. Porém, Deus está sempre tentando nos alcançar. O que a gente faz? A gente ferra a mensagem. A gente morde, a gente simplesmente agride a palavra pelo nosso intelecto. Precisamos deixar que Deus preencha o coração. Expulse para fora o credo. Tome a palavra. E Deus tomará conta de você, tomará controle. Amém? Senhor Jesus, dependemos inteiramente do Senhor. Que nesta noite, cada um de nós que estamos desejando o toque do Senhor no nosso coração, tenhamos a nossa mente rendida à palavra, o nosso intelecto submetido às faculdades que há no nosso coração para crer em toda a palavra de Deus, para dizer amém a toda a verdade, para lançar fora todo arrazoamento, expulsar, Senhor, toda a questão que o diabo tem levantado, para através disso trazer para dentro dos nossos pensamentos e de nossas mentes, de nossas vidas, demônios que um dia nos dominaram, o demônio da inveja, o demônio do orgulho, o demônio do ciúme, o demônio da avareza, o demônio da leviandade, da indecência. Senhor Jesus, tu expulsaste de Maria Madalena 7 espíritos, e tu disseste que quando o homem rejeita a palavra, quando ele não recebe o homem da casa genuíno, o Espírito Santo para selar, então voltam 7 demônios naquela casa vazia, adornada e arejada. E tu disseste: assim acontecerá esta geração. Oh Deus, livra-nos do mal, por amor ao teu nome. Pedimos a sua proteção sobre nossos irmãos, sobre cada família que está em casa, precisando do Senhor,
que a sua forte mão de bondade esteja estendida para nos dar guarida e proteção em tempos de turbulência, em tempos de agitação, em tempos, Senhor, ó Deus, em que as pessoas não sabem para que direção olhar. Olhamos para Jesus, autor e consumador da fé, e pedimos a sua sublime graça através da sua palavra. Tome nossos corações para a sua mensagem deste dia, Senhor, que foi revelada ao teu servo, o sétimo anjo, e tome, Senhor, a nossa atenção, pois para aquilo que nós olhamos com os nossos olhos, isso tende a conquistar a nossa mente. Nós queremos olhar com a palavra agora. Queremos abrir os olhos à revelação e receber a sua fé em nós, para a tua glória. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus acrescente ao seu coração vida e abundância. Amém. Porque é isso que nós estamos precisando. Estamos precisando da vida, da palavra. Que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar você ali no seu lar, abençoar você ali na sua jornada laboral. Talvez você está trabalhando, fazendo alguma coisa. Deus te abençoe. Nós oramos que o Senhor Jesus te proteja, te guarde, te livre para a sua glória. Amém? Esse é o nosso pedido a Deus. E não olhe para nada que o inimigo esteja te apresentando. Certamente você tem as suas lutas. Quem não tem lutas, não é? Todos nós temos lutas. O que você precisa fazer? Você precisa render a Deus estas lutas. Não é o que o diabo pensa na sua mente, como ele trouxe pensamentos contrários ao próprio Senhor Jesus, certo? Mas Jesus sempre venceu com a palavra. Mas está escrito. Então você confesse a palavra de Deus e posicione-se.